E aqui a gente vai continuar vendo como é que calcula a área de algumas figuras básicas, né? Então, vamos começar aqui com a área do losango. Para quem não sabe, o losango é uma figura que possui os quatro lados do mesmo tamanho, né? Qualquer quadrilátero que tenha os quatro lados do mesmo tamanho, a gente classifica como sendo um losango. Então, para você calcular a área do losango, a gente vai precisar de dois elementos, que é o tamanho das duas diagonais. Então, esse Dzão aqui, você pode chamar, se quiser, de diagonal maior, né? Nesse caso aqui. E esse Dzinho aqui, você pode chamar de diagonal menor. Porque você está vendo aí que a diagonal é maior que a outra, né? Uma é maior que a outra. Beleza. E aí, como é que a gente vai calcular a área a partir desses dois elementos, né? Então, vamos aqui, ó. Perceba que quando você traça as diagonais de um losango, você vê que a gente forma quatro triângulos. Dentre os quatro triângulos, eu destaquei apenas um, que é esse que está azul aí para vocês. Esse triângulo azul, ele tem um ângulo de 90 graus, porque as diagonais elas se cruzam formando 90 graus. E a base desse triângulo é a diagonal maior dividido por 2. E a altura dele é a diagonal menor dividido por 2. Beleza? Então, se você quer calcular a área de um losango, basta você calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 4, já que você tem 4 triângulos. Ok? Aqui é o, digamos aqui que é o primeiro. Aí aqui tem mais outro, o segundo, o terceiro e tem 4 triângulos. Bom, para calcular a área de um triângulo, que também foi visto na aula passada, a gente usa aquela formazinha base vezes a altura sobre 2, né? Ou seja, eu vou fazer 4 vezes a área de um triângulo. Então vai ser 4 vezes 1/2 da base vezes a altura, né? A base vai ser o Dzão sobre 2. E a altura vai ser o Dzinho sobre 2. Ok? Então, fazendo essa substituição aí, você vai encontrar o seguinte, substituindo a base por Dzão sobre 2 e a altura por Dzinho sobre 2. Aí o que você vai fazer? Esse 2 aqui vezes esse 2 daqui, ó, vai dar 4. Aí você vai cancelar com o 4. Então, no final da história todinha, vai ficar só o Dzão vezes Dzinho sobre 2. Michel tá pedindo para 3 dias. Certo, tô vendo? Michel tá pedindo. Vamos aqui. Beleza. Eu tô vendo o chat aqui. Beleza, tranquilo. Ó, Michel. Vamos aqui. Primeira coisa. A área de qualquer losango é a área de 4 triângulos desse, né? Cada triângulo desse tem base Dzão sobre 2 e a altura Dzinho sobre 2. Ok. Existe uma fórmula que é para calcular a área de um triângulo, né? Que a gente viu na aula passada, que é 1/2, né? Metade da base vezes a altura. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse triângulo azul. A base do triângulo azul é Dzão sobre 2. A altura do triângulo azul é o Dzinho sobre 2. Aí o que eu vou fazer? Esse 2 daqui vezes esse 2 daqui dá um 4. Aí esse 4 aqui eu vou cancelar com esse 4 aqui, ó. Então esse 2 vezes 2 de baixo, você cancela com esse 4. E então nessa conta aqui da área, vai ficar só quem? Vai ficar só o Dzão vezes Dzinho sobre 2. É isso que eu queria mostrar. Que você não precisa estar fazendo todo esse procedimento toda a vida, certo? Aí eu fiz só para demonstrar a fórmula. Então, resumindo a história aqui, se você quiser calcular a área de um losango, se você tiver as duas diagonais, você vai multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Né? A metade do produto das diagonais, né? No caso aí do losango. Beleza? Multiplica as duas diagonais, divide por 2, pronto, você tem a área do losango. Um exemplo, para a gente entender com números, né, que fica bem mais tranquilo. Então aqui você tem um losango ABCD, onde a diagonal uma é 16 e a outra é 12. Então se você precisar calcular áreas, o que você vai fazer?
Você vai pegar 12 vezes 16 e dividir por 2. Ok? Somente isso. Bom, aí aqui como você vai fazer essa conta é com você. Então vamos aqui. Você pode pegar esse 16 e dividir por 2 logo, né? Aí fica 12 vezes 8, né? Porque 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, a área vai ser 12 vezes 8, né? Você faz o seguinte, ó, 10 vezes 8 dá 80, 2 vezes 8 dá 16. Então 80 mais 16 dá 96. Beleza? A unidade aqui que ele falou está em centímetro. Só um minuto. Aí aqui dá centímetro quadrado. Pode falar. Rocha. Se a gente quiser multiplicar o do número de cima logo, a gente pode ou tem que dividir logo o outro? Nesse caso aí, você pode fazer o que você quiser primeiro. Você tem 3 possibilidades. Ou você multiplica o de cima e divide por 2, que dá a mesma coisa. Ou você pega o 12, divide por 2 e multiplica por 16, que também dá a mesma coisa. Ou você faz o que eu fiz. Pega o 16, divide por 2 e multiplica por 12. Qualquer um desses 3 dá o mesmo resultado. Tá bom. Mas tipo assim, todas as questões, ou indica melhor qual para fazer dessas 3 opções? Divide logo o segundo número lá? Eu gosto muito de fazer logo uma divisão aqui. Tanto faz o 12 por 2 ou 16 por 2. Eu acho que é a que reduz mais a conta. Você fazer logo uma divisão aqui. Aí depois você multiplica. Sai melhor. Geralmente eu faço isso toda vida. Vamos lá. Então beleza. Então se você precisar calcular a área de qualquer losango, multiplique as duas diagonais, divida por 2 e morreu. Agora vamos para a área do trapézio, né? Para a área do trapézio eu preciso de 3 elementos. Quais são os elementos? As duas bases, que são os lados que são paralelos, né? Para ser um trapézio você tem que ter pelo menos 2 lados paralelos. Esses 2 lados que são paralelos você chama de bases. Geralmente aí, se você dá uma consultada na internet, o pessoal gosta muito de chamar base maior e base menor, né? Geralmente um trapézio tem base maior e base menor, nem sempre. E existe a altura. A altura ele é a distância entre as duas bases. Então, para calcular a área de um cara desse aí, você precisa desses 3 elementos. Ok, qual a estratégia para a gente achar a fórmula, né? Vamos achar essa fórmula. Como é que a gente faz isso? A gente pode separar um trapézio, toda vida que você tem um trapézio, você pode separar ele em 2 triângulos. Dessa forma aí, ó. Ok? Tá aí separado em 2 triângulos. Perceba que os 2 triângulos, o T1, que eu chamei aqui, ó, o triângulo 1, ele tem, a base dele é a base maior do trapézio e a altura dele é a altura do trapézio. O outro triângulo, ele contém a base menor do trapézio e a altura do trapézio também. Então perceba que a altura é comum tanto ao primeiro triângulo quanto ao segundo. Então o que eu vou fazer? Para calcular a área do triângulo 1, eu uso a forma da área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2, que está aqui, ó. Então a base aqui é o Bzão, B maiúsculo, vezes a altura sobre 2. De onde é que vem isso aqui? Porque para calcular a área de um triângulo você usa essa forma. Para calcular a área do triângulo 2, você vai também usar a mesma fórmula. Só que a base não é o Bzão, é o Bzinho aqui, ó. Então vai ficar Bzinho vezes a altura sobre 2. A altura é a mesma porque, né, é a altura do trapézio, ó. A altura dos 2 triângulos. Ok. Tendo a área do triângulo 1 e tendo a área do triângulo 2, para calcular a área do trapézio, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar e juntar esses 2 triângulos. Né? A gente vai juntar os 2 triângulos. Então a área de qualquer trapézio é a soma da área de 2 triângulos. Substituindo aqui o T1 por isso aqui, ó, base maior vezes a altura sobre 2. E substituindo o T2 por base menor vezes a altura sobre 2, o que a gente vai ter? Ó? Vai ter isso aí, né?
substituindo. Bom, essa expressão aqui, como tem o mesmo denominador, né? Você pode fazer o seguinte, ó, colocar tudo sobre o mesmo denominador e fazer a soma só com os de cima. Quando você tem frações com o mesmo denominador, você faz a soma e repete o denominador. Agora aqui em cima, o que ficou? Ficou a base maior vezes a altura, mais a base menor vezes a altura. Existe um fator comum aqui, ó, que é a altura. A gente consegue colocar esse fator comum em evidência, né? Colocando em evidência o H, ó, você fica com essa formulazinha aí pronta, né? Tá aí, ó. Então, para calcular a área de qualquer trapézio, né, o que você vai fazer? Somar as duas bases, que é as bases, ó, a soma das duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. E nada mais. Então, a área de um trapézio é a soma das bases vezes a altura sobre 2. Tem muita gente que gosta de falar assim também. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Que dá a mesma coisa, né? Então, é assim que você calcula a área de um trapézio. Vamos fazer aqui, praticar com números, né? Para ficar mais tranquilo. Então, aqui eu tenho o primeiro trapézio. Vamos aqui identificar os elementos que eu tenho. Esse 24 aí é a base maior. Sem nenhum problema, né? Esse 10 aqui é a base menor, que são os lados paralelos. E esse 12 aqui é a altura, que é a distância entre as duas bases. Então, esse primeiro caso aí, do trapézio azul, só basta você aplicar diretamente na fórmula. Então, você vai fazer o seguinte. Então, a área vai ser, vamos aqui, a base maior, vou até botar a fórmula de novo aqui, mais a base menor, vezes a altura, sobre 2. Bom, vamos substituir aqui, eu vou apagando. Ó. A base maior você vai substituir por 24. A base menor você vai substituir por 10. E a altura por 12. E aí, fechou aqui. Beleza? Esse 24 mais 10, você vai fazer primeiro essa soma. 24 mais 10 dá 34 vezes 12 sobre 2. Aí chega naquela mesma situação, né? Você faz o que primeiro? Você faz o que você quiser. Eu prefiro fazer uma divisão logo. Certo? Então, vou fazer aqui, por exemplo, 12 dividido por 2. Então, vai ficar 34 vezes 6. Aí só preciso fazer 34 vezes 6. Eu gosto de fazer assim, ó. Faz o 30 vezes 6, que dá 180, e faz o 4 vezes 6, que dá 24. 180 mais 24, né, dá 204. A unidade aqui pediu para indicar em metro. Então, a sua resposta para a área tem que ser metro quadrado. E fechou. Agora vamos para o trapézio, né? Esse amarelado aí, né? Esverdeado, ainda não estou conseguindo identificar a cor. Vamos aqui, primeiros elementos. O que é que eu tenho aqui? Esse 20 está claramente que ele é a base menor. Tranquilo? Esse 15, claramente, ele não é a altura. Tome cuidado com isso. A altura é esse pedacinho aqui, ó, que eu não sei. Esse 9, também claramente, ele não está representando a base maior. Ou seja, eu não tenho nem a altura, nem a base maior. Para você poder calcular essa área, você precisa desses dois elementos. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar, primeiro, esses dois elementos. Eu acho que o mais fácil aqui de encontrar, por enquanto, é a base maior. A base maior, basta você notar o seguinte, ó. Se você traçar outra altura aqui, né? A altura, lembrando que vem sempre reta. Note que daqui para cá, eu acho que eu já sei quanto é. Quanto é? Vocês conseguem ver aí? Perceba que esses dois triângulos, ó, tanto da esquerda quanto da direita, eles são congruentes, porque eles têm o mesmo ângulo reto, tem outro ângulo aqui, né? E tem a altura comum. Então aqui é 9 também. E entre esses dois triângulos aqui, tem esse segmento também, que também está fácil de identificar quanto é que mede.
Esse aqui mede quanto? Essa parte aqui do meio. Daqui para cá. Vocês conseguem ver aí? É 20. É 20. Portanto, a base maior dá para identificar, né? É 20 mais 18. Né? 20 mais 18, 38. Beleza, então já tem a base menor, já tem a base maior, falta só a altura. Já para achar a altura, é você perceber que esse triângulo aqui, da esquerda à direita, ele é um triângulo retângulo. Eu tenho o cateto 9, hipotenusa 15, e o outro cateto é a altura, que é desconhecida. Eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar. Então, a altura ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui está a soma dos quadrados dos catetos. Então, com certeza, isso aqui é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, a altura ao quadrado mais 9 ao quadrado dá 81. 15 ao quadrado dá 225. Então, a altura ao quadrado é igual a 225 menos 81. Então, a altura ao quadrado é igual a 225 menos 81 dá quanto? Vou fazer aqui 225, 81. Aqui dá 4, aqui dá 12 menos 8 dá 6, né? E aqui fica 164, né? Não, dá 6 não, aqui dá 4, 144. 144. Então a altura vai ser quanto? Vai ser 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Portanto, já tem a base maior, tem a base menor e tenho a altura. Agora é só a aplicação da fórmula. Então a área vai ser base maior mais a base menor, que é 20, vezes a altura, que é 12, sobre 2. Ok, vamos aqui. 38 mais 20 dá 58. Então, vezes 12 sobre 2. Vamos aqui. O que eu posso fazer agora? Eu pego esse 12 e divido por 2. Então, fica 58 vezes 6. 58 vezes 6. Aí eu faço a mesma coisa. 50 vezes 6, né, dá 300. 8 vezes 6 dá 48. 300 com 48, 348. A unidade lá era em metro, então a área vai ser metro quadrado. E aí fechou. Beleza? Então basicamente você tem que saber aplicar a formulazinha e se não tiver algum dos elementos da fórmula, você tem que ir buscar, né? Aí pode tentar, dependendo muito da figura. Aí agora, a gente vai ver como é que a gente calcula a área de qualquer polígono regular, independente da quantidade de lados. Né? A gente vai começar devagar com 3 lados, depois 4, 5, 6 e aí depois a gente vai generalizar para qualquer quantidade de lados. Então imagine que você tem um polígono regular e queira saber a área. Né? Para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar só basicamente de duas coisas. Do que a gente chama de apótema. Essa medida que eu representei por A é o apótema. Talvez seja uma novidade esse nome para vocês. O que é o apótema? O apótema é a distância do centro da figura até o lado, né, aqui embaixo, até a base. Então é do centro para um dos lados. Tá aqui, ó. Se você ligar do centro para um dos lados, isso você chama de apótema. E o outro elemento que eu vou precisar é o tamanho do lado do polígono, né? No caso aqui do triângulo, eu representei por L. Então, como é que a gente calcula a área dessa figura aí? Olha a estratégia aí como é legal. Eu separo essa figura em 3 triângulos congruentes. Né? E aí perceba que os 3 triângulos são congruentes e a base é L e a altura é o apótema. Então eu posso usar a forma do triângulo, né? A área do triângulo. Só que são 3. Então eu vou multiplicar por 3. Então eu vou fazer 3 vezes a área de um triângulo desse aí, ó, que está aparecendo na figura. Então, o que é isso aqui? Ó? Esse L está representando a base, o apótema é a altura
e divido por 2 porque a forma da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E esse 3 que eu multipliquei aí é porque existe 3 triângulos na figura aí, né? Ó, separei em 3. Eu posso escrever essa expressão aí que está na tela como sendo assim, ó. Esse L eu posso colocar ele aqui na frente sem nenhum problema. Então ficar 3 vezes o lado vezes o apótema sobre 2. Perceba que 3 vezes o lado é quem? O triângulo tem 3 lados, né? Tem um aqui e tem outro aqui. 3 vezes o lado é justamente quem? O perímetro. O perímetro eu estou representando por 2P. Por que eu estou representando por 2P? Porque o semiperímetro é o Pzinho, certo? Bom, fazendo essa substituição, no lugar do 3L eu vou colocar o perímetro. Então vai ficar assim, ó. A área desse cara aí é o perímetro vezes o apótema sobre 2. Ok. Cancelando esse 2 daqui com esse 2 daqui, a gente achou que a área, né, desse cara aí é o semiperímetro vezes o apótema. Somente isso. Então, se você quiser calcular a área de um triângulo equilátero, no caso aí, você vai pegar a metade do perímetro dele e multiplicar pelo apótema. Você vai ver que a partir de agora a estratégia vai ser a mesma para qualquer polígono regular. Eu vou fazer para o quadrado e vou fazer também para o pentágono e para o hexágono. Observem como é a mesma estratégia. O apótema do quadrado é que vem do centro até o lado aqui embaixo. Ó. Não muda nada, é sempre do centro para o lado. E o lado eu representei também de L. Agora perceba que o quadrado eu consigo separar em 3 triângulos, né? Como eu botei na figura aí, ó. O quadrado eu consigo separar em 3 triângulos congruentes. Então, para calcular a área, eu posso fazer o seguinte, 4 vezes a área de um desses aí. Eu vou fazer a área desse daqui, do de baixo. Ok. E a área de um triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Lembrando que a base aqui vai ser o L e aqui vai ser a altura, né? Então, botando lá na fórmula, vai ficar assim, ó. Base vezes a altura sobre 2. Aí, usando aquela mesma estratégiazinha, colocando o L aí junto com 4, que não muda nada. Lembrando que o 4L vai ser o quê? Ó? 4 lados. Ó. Se você somar os 4 lados, vai dar 4L. E a soma dos 4 lados é o quê? É o perímetro. Certo? Então, substituindo aí o 4L por 2P, né? Você vai ficar assim. Cancela esse 2 aqui com esse 2 aqui. Vai ficar o semiperímetro vezes o apótema. Novamente, a mesma fórmula. Então, para o quadrado é semiperímetro vezes o apótema. Se você fizer a mesma estratégia para o pentágono, vou fazer um tag um pouco mais rápido para a gente não perder tempo. Eu consigo separar um pentágono em 5 triângulos. E aí, perceba que cada triângulo, a base vai ser L e a altura vai ser o apótema novamente. Então, fazendo a formulazinha, vai ser 5 triângulos e a área vai ser base vezes a altura sobre 2. Vai ser L vezes a apótema sobre 2. Colocando o L junto com 5 aí, perceba que o 5L, né, são 5 lados. Somando os 5 lados, isso aqui vai dar o perímetro. Substituindo esse 2P aí no lugar do 5L, cancela o 2 de novo. Então, você vai ter o semiperímetro vezes o apótema. Então perceba que está dando a mesma coisa para qualquer polígono regular, né? Vamos para o hexágono. Isso é válido para o hexágono? Vamos ver. O hexágono eu consigo separar em 6. Né? 6 triângulos. A altura desses triângulos é o lado e o apótema. Ok? A altura, desculpa, a base é o lado e a altura é o apótema. Então a área desse pentágono, desse hexágono aí, vai ser 6 vezes a base vezes a altura sobre 2. Novamente, colocando 6L junto com L aí, né? O 6 junto com L. Aí isso aqui vai ser o perímetro. Então vai ficar 2P vezes o apótema. Perceba de novo que eu cancelo 2 com isso aqui. Fica de novo semiperímetro vezes apótema.
E eu poderia passar o resto da vida fazendo isso, né? Com todos os polígonos regulares. Que no final, sempre eu ia encontrar isso aqui, né? Para o caso do hexágono, eu queria até abrir uma observação aqui importante, né? Observação bem importante, que para a área do hexágono, né, o que é legal aqui? O semiperímetro vai ser o quê? O semiperímetro vai ser 3L, né? Porque são 6 lados. A metade do perímetro vai ser 3L, que vai ser o pezinho daqui. A altura de qualquer hexágono é sempre o lado raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar o quê? Ó? Esse L vezes esse L aqui vai ficar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a forma para calcular a área de um hexágono. É bom que vocês guardem isso aqui, que é muito importante. Precisa de mais. Outra observação importante aqui é que o hexágono é o único polígono regular que é dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Todos os triângulos que você está vendo aqui nessa figura, eles são equiláteros. Nenhum outro polígono acontece isso, né? O hexágono é o único que está dividido em 6 triângulos equiláteros. Continuando aqui a linha de raciocínio, né, que a área é sempre o semiperímetro vezes o apótema, finalizando aqui, para um polígono que tem n lados, o processo vai ser análogo, né? A área vai ser n vezes a área de um triângulo desse aqui, ó, onde a base é L e a altura é o apótema. Aí fazendo essa mesma estratégia, esse n vezes L, o número de lados vezes o lado, vai dar o perímetro. Novamente, você cancela o 2 com 2 e vai ficar isso aqui. Concluindo aqui, a área de um polígono regular é igual ao produto do semiperímetro pela medida do apótema, sempre. Se você tiver o semiperímetro e se você tiver o apótema, basta multiplicar essas duas coisas, que você vai ter a área do polígono que você está trabalhando. Só para a gente treinar, né? Vamos aqui para a área do hexágono. Botei o hexágono justamente porque ele é muito importante e aparece demais aí, por exemplo, no Enem, né? Já apareceu bastante. Então, recapitulando aqui, a área de um hexágono em especial é sempre 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Isso é a área do hexágono. O que você vai fazer? Esse L aqui é justamente o 8 daqui, ó. Então você vai só substituir 3 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então a área vai ser 8 ao quadrado, todo mundo sabe que é 64. Então vai ficar 3 vezes 64 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, esse 64, perceba que dá para dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Então vai ficar 3 vezes 32, raiz de 3. 3 vezes 32 dá 96. Então vai ficar 96 raiz de 3. Ele não disse a unidade de medida, então você vai deixar assim. Ok? Gravem essa forma da área do hexágono que é importante. Se possível, anotem, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora é tentar descobrir agora uma fórmula para calcular a área de um círculo, ok? E para isso, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Perceba que eu estou colocando um círculo aqui e eu vou tentar preencher esse círculo através de polígonos regulares, né? Lembrando que a área de qualquer polígono regular é o quê? É o semiperímetro vezes o apótema. A gente vai se basear nessa fórmula aqui para poder calcular a área de um círculo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu coloquei aqui um triângulo tentando preencher esse círculo. Só que perceba que o triângulo não é suficiente porque resta aqui alguns espaços, né? Ó, tá aqui, ó. Então a área do triângulo é diferente da área do círculo. Mas se eu for aumentando a quantidade de lados do polígono que está aí dentro do círculo, perceba o que vai acontecer, ó.
Aí eu estou tentando agora preencher um círculo com um quadrado. Perceba também que não é possível. Aí eu vou aumentando. Beleza? Aí eu estou colocando um pentágono, né? Aí já aumenta a quantidade de lados. Perceba que o que vai sobrando aqui já vai sendo uns pedaços menores. Ó. Então a noção é o seguinte, vamos aumentar bastante a quantidade de lados do polígono que eu vou botar aí. Né? Pensem intuitivamente aí, claro que eu não consigo expressar isso através de um desenho aqui, mas imagine que eu vou aumentar bastante a quantidade de lados do polígono. Aqui já está um exemplo até mais. Perceba que aqui ó, já está bem pouquinho. Ó. Se eu aumentar bastante mesmo a quantidade de lados desse polígono, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se eu botar a quantidade de lados para o infinito, a área do polígono que vocês vão estar vendo vai ser justamente a área do círculo. Em outras palavras, você pode ver nessa figura. Imagine que eu coloquei uma infinidade de lados, o polígono com infinitos lados aí, ó. Então como é que ficou o polígono? Ficou justamente em cima do círculo, né? Ou seja, a área do polígono vai ser justamente igual à área do círculo. Nessa situação, até na anterior, perceba que quando eu vou aumentando a quantidade de lados, o apótema vai chegando perto, né, do tamanho do raio. O tamanho do apótema vai se aproximando do tamanho do raio, né? À medida que eu aumento essa quantidade de lados, essa distância aqui tende a diminuir, né? Ou seja, eles vão chegar a um ponto aí que quando eu conseguir completar completamente o círculo, né? O apótema e o raio vai ser a mesma coisa. E partindo disso, né? O que eu vou fazer? Usando a formulazinha, né? O perímetro. Quem é o perímetro aqui desse polígono aqui? Vai ser justamente 2πr, né? Que a gente já viu. Que a gente viu até nas aulas passadas. Esse comprimento aqui, né? Como vai ser o comprimento do círculo, o comprimento de qualquer círculo vai ser 2πr. Então, o semiperímetro, só o pezinho, vai ser πr. Usando a fórmula que eu falei, né? A área vai ser o semiperímetro vezes o apótema. O que vai acontecer? O semiperímetro vai ser πr, que é o comprimento do círculo, e o apótema vai coincidir com o raio. Ou seja, vai ficar πr vezes r. Esse r vezes esse r daqui vai ficar o quê? Ó? Quando eu pego um r e multiplico por r, vai dar o r ao quadrado. Em outras palavras, se você quiser calcular a área de um círculo, basta você multiplicar o π vezes o raio ao quadrado. E é somente isso. O que importa para vocês aqui, né? Assim, o que vocês devem gravar é o que eu destaquei de verde aí, né? Essa é a área de um círculo. Ok? Vamos treinar aqui, né? Faltam poucos minutos, mas dá tempo, ó. Como é que a gente calcula a área de um círculo desse aqui? Na figura aqui, ele está dando o diâmetro. Então, o raio aqui vai ser o quê? Vai ser 6, porque é metade do diâmetro. É 6 aqui e 6 aqui. Então, a área desse círculo azul vai ser o quê? Π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, você vai fazer 36 vezes π. Ok? E a unidade é metro. Então, você vai botar metro quadrado. Esse π você não vai substituir. Por que você não vai substituir? Porque não pediu na questão. Você só vai substituir se realmente ele pedir. Na outra figura aqui, a figura amarela, para você calcular a área, né, você precisa do raio. Você não tem o raio aqui determinado. Então o que você vai fazer? Quem é o raio aqui? Ó? O raio é a distância daqui, da circunferência, para o centro. Esse aqui é o raio. Essa medida aqui é 3. Está dada aqui, ó. É 3. Só resta você determinar essa medida, daqui para cá. Só que essa medida aqui, né, o círculo tem a propriedade, né, que essa corda, né, o raio passa perpendicular a essa corda, dividindo ela ao meio. Então esse pedaço aqui é 4.
Um triângulo retângulo que tem cateto 4 e 3, vou adiantar aqui já para a gente não perder tempo. Todo triângulo retângulo que tem cateto 3 e outro cateto 4, a hipotenusa sempre é 5. Né? É o famoso terno pitagórico 3, 4, 5. Se você tiver catetos 3 e 4, pode ter certeza que a hipotenusa é 5. Beleza? Então o raio aqui é 5. Então a área vai ser o quê? Π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Então vai ficar 25π. E a unidade é metro. Então a área vai ser metro quadrado. E fechou. Beleza?